Senhoras e senhores, estou de volta. Titia Thaís no ar. Vamos voltar às nossas aulas de ciências. A gente está de longe, então vocês não vão me atrapalhar. Olha que maravilha. Quem gosta de estudar vai ter aula de verdade. Brincadeira. Nem tanto. Estou com saudade de todos, mais ou menos. E acho que nem todo mundo está com saudade de mim também. O importante agora é a gente focar no que a gente tem que aprender. Tá? A gente vai discutir um pouco sobre o coronavírus. Professora, você vai falar disso de novo? Vou falar disso de novo. A gente já falou na sala, a gente já conversou, a gente está desde fevereiro falando sobre isso. E desde fevereiro, eu estou dando as atualizações para vocês do que tem que ser feito, do que não tem que ser feito, e enfim. Eu preparei uma apresentação no PowerPoint, eu vou mostrando para vocês, em alguns momentos eu vou voltar, vocês irão ver a minha carinha linda, e a gente vai tirar o que ainda pode ter de dúvida, porque infelizmente tem dois lados, e eu não vou discutir sobre isso, mas tem dois lados. Tem pessoas que acham que isso é uma bobagem, tem pessoas que não acreditam no que está acontecendo, e tem a ciência que está lutando para tentar manter as pessoas vivas. Vocês sabem que eu não discuto religião, eu não discuto política. O meu papel enquanto professora de ciências de vocês é discutir a visão científica. Então é isso que a gente vai fazer, tá bom? Vou passar para o slide agora, daqui a pouco a gente volta por aqui. Beijo. Bom, vamos lá, gente. Conforme prometido, titia Thaís vai mostrar para vocês uma apresentação aqui pelo computador. E aí depois nós iremos nos ver de novo. Quer dizer, vocês me verão, né? Eu não verei vocês, mas depois eu quero respostas. A gente começa, então, aqui no primeiro slide, relacionando o método científico que eu tanto falo para vocês, que eu tanto encho o saco de vocês. E vocês já sabem de cor e salteado, mas agora vocês têm a oportunidade de vê-lo aplicado de fato. Vocês estão vivendo um momento histórico. Eu sei que eu estou parecendo empolgada demais, né? Mas eu sou das ciências e eu tô com muita esperança de que tudo vai dar certo, mesmo. Vamos lá, próximo slide. Método científico, só para a gente relembrar, o método científico vai partir então da observação, segue a setinha com a titia ali, ó. Observação. A partir da observação, neste caso, qual é a nossa observação? A observação da qual estamos falando é de onde surge esse vírus? Que vírus é esse? Como ele mutou, como ele se transformou de outra coisa e se transformou nisso? Como é feita a transmissão de uma pessoa para outra? Quais são os sintomas? Quais são as formas de se proteger, de proteger os outros? Mata, não mata? Só mata velho, também mata jovem? Muitas dúvidas, muitas perguntas a serem respondidas pela ciência. Existem já algumas hipóteses, e aí nós temos milhares, milhões, eu diria, de cientistas, médicos, biólogos, biomédicos, químicos, farmacêuticos, galera da engenharia. Você tem profissionais de muitas áreas diferentes tentando levantar hipóteses e experimentar e testar e fazer experimentos para responder a estas perguntas. Muitas delas não têm resposta ainda. A gente, por exemplo, ainda não tem a resposta de um remédio que possa acabar com esse vírus, que possa curar a pessoa. Mas nós já temos respostas em relação a como não se infectar, como não infectar o outro. Certo? Tudo isso baseado em quê? Nos experimentos e nas análises desses experimentos. Verificou-se, por exemplo, que em países onde o isolamento social foi de fato respeitado, e o que eu estou falando de isolamento social, gente, é ficar em casa. Ninguém está de férias.
E eu não estou falando de gente que tem que sair para trabalhar. Porque, obviamente, muitos dos familiares de vocês trabalham em mercado, trabalham em posto de gasolina, trabalham em hospitais, e essas pessoas têm que sair para trabalhar. Mas vocês, por exemplo, não têm que sair de casa. E eu passei pelo bairro semana passada, galera, vi cena de julho. Pessoal empinando pipa, pessoal fazendo churrasco, todo mundo em contato. E juro, fiquei bem horrorizada, fiquei bem assustada. Então, vamos lá. A análise dos fatos nos leva a uma conclusão. E a conclusão que nós estamos chegando hoje no Brasil é que temos registrados oficialmente pelo Ministério da Saúde mais de 8.500 pessoas mortas por esse vírus. Ai, professora, e daí? Só morre velho, só adolescente. Cai nessa não. Já morreu bebê, já morreu adolescente, já morreu gente da minha idade, mata qualquer um. E se não mata você, pode matar alguém que você ama. Então, se você não está respeitando o isolamento social porque você não quer, você está sendo irresponsável. E eu estou dando bronca mesmo. Vamos lá, então? Bem, algumas conclusões, então, nós já chegamos e vamos falar delas mais adiante. Vamos para o próximo slide. Antes de falar especificamente do coronavírus, eu quero falar um pouquinho das características gerais de um vírus. Em latim, a palavra vírus significa mais ou menos líquido venenoso. E os vírus não têm células. A gente já conversou e já sabe que todos os seres vivos são compostos por células. Então, vírus é ser vivo, vírus não é ser vivo, como é que é? A teoria mais aceita até o momento é que não. Eles não são seres vivos, tá? Eles ficam à parte da classificação. Eles têm DNA, assim como todos os seres vivos, mas ele tem o DNA ou RNA, que mais para frente a gente discute, não é a nossa pauta do momento, mas ele tem material genético que dá todas as informações de como agir, assim como dá todas as suas características do seu cachorro, da planta, da bactéria, da ameba, enfim, de mim. Tem essas informações, tem esse sequenciamento genético envolvido por uma cápsula, que é chamada de capsídeo. Só para vocês terem uma ideia do tamanho de um vírus, eu coloquei aí a informação, ó. Eles possuem cerca de 0,1 micrômetro de diâmetro. Professora, nunca ouvi falar em micrômetro. Tá, então você pega 1 centímetro e divide por 0,00000000000. É esse número que está aí. Ainda não entendi o tamanho, professora. Pensa numa cabeça de alfinete. Naquela cabeça de alfinete cabem 100 milhões de vírus. E para você ser infectado por um vírus, seja o corona, seja o da gripe, seja o da hepatite, enfim, você só precisa ter contato com um. Entenderam? Então vamos lá. Além dessa característica do tamanho, não é simplesmente uma curiosidade. Pelo fato deles serem tão pequenos, eles conseguem invadir as células, inclusive de bactérias. As bactérias são gigantescas perto deles, tá? E o que eles fazem? Eles, na verdade, quando eles estão fora de outros seres vivos, eles ficam paralisados. Eles ficam sem ação, eles não se multiplicam. Eles não se dividem. Quando eles encontram uma célula para entrar, eles invadem aquela cápsula protetora que eu falei para vocês no slide anterior. Ela se desfaz e ele injeta material genético na célula e escraviza essa célula. O que ele faz com essa célula? Ele faz essa célula trabalhar para ele. E aí, ó, é reprodução. Não diria nem reprodução, porque se não é ser vivo, não reproduz, né? Ele se copia, e ele muta muito rápido. O que é mutar? É mudar. Ele muda seu material genético, ele vai mudando, alguns mais rápidos que o outro. Eu já dei o exemplo da vacina da gripe.
para vocês. A vacina da gripe, por exemplo, você tem que tomar todo ano. Por que tem que tomar todo ano? Porque é mais ou menos o tempo de mudança desse vírus. Então, a vacina que você toma esse ano é diferente da vacina que você tomou no ano anterior, porque esse vírus já mudou um pouco, ele já sofreu mutações, ele já sofreu transformações. E para que o seu corpo se proteja, você precisa tomar uma nova vacina. Nem vou discutir movimento antivacina, tá? Não vou entrar nessa conversa com vocês. Quem tiver dúvida sobre o assunto, depois me manda. Próximo slide. Coloquei aí para vocês algumas imagens. Claro, né, gente? Eles estão coloridinhos aí por questões didáticas, para ficar mais fácil de vocês enxergarem, mas na vida real eles não são assim, tá? Tem um HIV aí, uma hepatite B, ebola, um adenovírus, influenza, o grupo da influenza é entre H1N1, a gripe comum, e esse último aí é um vírus que ataca bactérias, ele tem uma carona assim de nave espacial, né? Então, se vocês separarem, eles têm uma capinha, formatos muito diferentes, e aí quando ele chega perto da célula que ele precisa se ligar, que ele quer escravizar, ele gruda nela e injeta o material genético, beleza? É isso que acontece. Bem, vou colocar então agora o próximo slide para falar um pouquinho sobre o coronavírus em si. Eu peguei a classificação de um professor de medicina preventiva e doenças infecciosas dos Estados Unidos, esse professor William Schaffner, acho que é assim que fala, e ele classifica o coronavírus principalmente como um vírus respiratório. Coloquei para vocês aqui, ó, a imagem de um pulmão, de uma pneumonia, pulmões de uma pessoa infectada com áreas de pneumonia. Então, você está vendo todo esse amarelo que está aparecendo aqui? Em toda essa parte amarela não tá acontecendo troca gasosa, essa pessoa não está conseguindo respirar de maneira adequada. Como o coronavírus pode afetar o corpo? O coronavírus se propaga quando a gente inala gotículas que uma pessoa infectada expele no espirro ou na tosse. Ou quando a gente toca uma superfície, uma mesa, por exemplo, onde essas gotas caíram e colocamos as mãos nos olhos, no nariz ou na boca. É por isso que uma das recomendações mais importantes feitas por virologistas é exatamente para a gente lavar as mãos com frequência. E também para a gente tentar manter uma distância de cerca de 2 metros de outras pessoas. Mas e se isso não funcionar e contrairmos o novo coronavírus? Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou contar o que pode acontecer com o corpo de quem tem a Covid-19. Vamos lá! Como é principalmente um vírus respiratório, começa infectando a garganta. Ele não pode se reproduzir sozinho, precisa sequestrar o mecanismo das nossas células. E o que ele faz é se fixar às células da mucosa do fundo do nariz e da garganta. Nessa posição estratégica, ele usa as proteínas que ficam na superfície como se fossem uma lança para penetrar na membrana de nossas células. Ele ultrapassa a membrana e já começa a dar à célula a ordem para produzir mais vírus. Em pouco tempo, o corpo pode produzir de 10 mil até 100 mil cópias. Quando estão prontas, destroem a célula de origem e começam a infectar as vizinhas. É quando o corpo percebe que o vírus está lá e produz uma resposta inflamatória para tentar combater esse invasor. Por isso, começamos a sentir desconforto e dor na garganta. A partir daí, vai para os tubos brônquicos, que são as vias aéreas que chegam até os pulmões e causam inflamação nas mucosas que revestem esses tubos. Isso gera irritação e é por isso que a gente começa a tossir. Aí a resposta inflamatória se intensifica porque o corpo está combatendo o vírus e, como consequência, aparece a febre. É nesse ponto que começamos a nos sentir mal e perder o apetite, por exemplo. É importante lembrar que a maioria das pessoas infectadas, 80% de acordo com a OMS, desenvolve apenas sintomas leves, como febre e tosse. 14% vão ter sintomas mais graves, como falta de ar e dificuldade para respirar. E 6% ficarão em estado grave, enfrentarão insuficiência pulmonar, falência de órgãos e risco de morte. A maioria das pessoas se recupera da Covid-19 sem necessidade de tratamento específico. Elas fazem repouso, consomem bastante líquido, tomam paracetamol. Mas a situação pode piorar se o vírus passar dos tubos brônquicos para os pulmões, que é onde causa inflamação, que é a pneumonia. O problema não é apenas a infecção,
Mas como o nosso corpo responde a ela? Para impedir que a infecção domine nossas células, nosso corpo se defende, produzindo substâncias químicas bastante agressivas. No caso da pneumonia, acaba criando uma congestão nos pequenos sacos de ar na base dos pulmões, os alvéolos. Essas pequenas estruturas são as que normalmente se enchem de ar e, através de suas paredes, ocorre uma troca gasosa, pela qual o oxigênio chega ao sangue e nos livramos do dióxido de carbono. E se o corpo não recebe oxigênio suficiente, ocorre insuficiência respiratória. E o coração, sem oxigênio suficiente pela corrente sanguínea, não consegue funcionar. Quando o corpo não recebe o oxigênio necessário, o paciente deve ser hospitalizado e possivelmente ficar ligado a um respirador. Um dos especialistas consultados pela BBC compara a resposta inflamatória a uma guerra, na qual dois exércitos lutam entre si, mas às vezes as bombas caem sobre a população civil ou sobre um hospital ou um museu, mas não atingem o inimigo. Em outras palavras, a resposta do sistema imunológico pode ser tão potente que acaba danificando o tecido onde o vírus está alojado. Uma pergunta que muitos se fazem é se o coronavírus fica nos pulmões ou se pode infectar outras partes do corpo. Alguns especialistas acreditam que a infecção pode sim se espalhar do nariz até o reto. Um estudo publicado na revista científica The Lancet é inconclusivo, mas sugere que a Covid-19 poderia causar danos a outros órgãos, como o coração, fígado e rins, e também a sistemas como a circulação sanguínea. Considerando estudos sobre outros coronavírus, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SARS, acredita-se que esse seja o caso sim. E isso pode explicar por que alguns pacientes tiveram diarreia e dor abdominal, além dos outros sintomas que a gente já comentou aqui. Mas, gente, nada disso está 100% confirmado, porque para isso precisa da análise de autópsia e essas informações estão apenas começando a chegar. Isso também vale para as dúvidas sobre possíveis danos a longo prazo. Cicatrizes pulmonares e redução da função pulmonar foram relatados em alguns pacientes, mas a grande maioria até aqui se recuperou completamente. Essas são informações que vão poder ser determinadas com precisão no futuro. Agora, o foco está em ajudar a recuperação dos pacientes em situação mais grave, criar uma vacina e tentar evitar a propagação da doença. As informações desse vídeo foram feitas com base em uma entrevista com William Schaffner, que é professor de Medicina Preventiva e Doenças Infecciosas da Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos. A gente vai deixar o link da matéria aqui embaixo e quem não está inscrito no nosso canal ainda, não esquece de fazer isso. Até a próxima!
A grande questão agora é a seguinte: vocês já viram o que acontece com o corpo, vocês já entenderam o que a gravidade de você ter o risco de se infectar e estar em contato com outras pessoas. Nesse próximo slide eu queria deixar com vocês algumas reflexões. Primeiro, não é uma gripezinha. Não tem, não pega nada. Ah, mas eu tenho 12 anos, 13, 14, 15, pega nada, só vai morrer velho. Eu tenho muitas pessoas idosas que eu amo. E eu não gostaria que elas morressem, porque isso ia me fazer sofrer. Ontem eu vi o relato de uma menina de 17 anos que faleceu. A filha de uma amiga está entubada. Ela tem 19 anos. Um bebê de 7 meses faleceu. É uma doença séria. Então, não saiam reproduzindo, por favor, o que vocês recebem no WhatsApp, Facebook, Instagram, sei lá que rede social vocês usam com mais frequência. Procure fontes confiáveis. Não confiem em tudo que vocês recebem. Não confiem. Pesquise, seja curioso, parta do método científico. Proteja você, proteja quem você ama. Até quem você não ama, você tem que proteger, porque essa pessoa também é o amor de alguém. Todas as vidas importam. A minha, a sua, a do seu vizinho, a da pessoa que você não conhece. Vou deixar uma última reflexão para vocês no último slide. Foi um vídeo que eu vi, eu coloquei o texto para quem quiser buscar aí na internet depois do vídeo. Mas eu quis deixar escrito e fazer a leitura junto com vocês, porque é muito forte. Vamos lá. O número de mortes, de repente, num desastre, sempre assusta. As pessoas levam um baque. Morreram mais de 250 pessoas em Brumadinho. É uma tragédia. Nos Estados Unidos, em 2001, morreram quase 3 mil nos atentados de 11 de setembro, assim, de repente. Quando as mortes vão se acumulando ao longo de dias e de semanas, como acontece agora na pandemia, esse baque se dilui e as pessoas vão perdendo a noção do que seja isso. 8 mil vidas acabaram. Eram vidas de pessoas amadas por outras pessoas, pais, filhos, irmãos, amigos, conhecidos. Hoje são 8.500. Amanhã a gente não sabe. Quando é assim, o baque só acontece quando quem morre é um parente, um amigo, um vizinho ou uma pessoa famosa. Essa fala foi dita ontem, dia 6/5, no Jornal Nacional, e mexeu muito comigo. Eu volto daqui a pouco para vocês verem a minha carinha, tá? Um beijo. Senhores, voltei. Voltei para mostrar. Ficou meio pesado o final, né? Achei melhor voltar para mostrar uma coisinha para vocês. Lembra disso aqui? Lembra? Quem já foi meu aluno? Quem é meu aluno nos últimos 6, 7 anos conhece isso daqui. Tia Thaís não gosta de crachá, de vale xixi. E muitas vezes alguns de vocês falaram: nossa, como você é fresca. Professora, você tem nojo da gente? Não, meus amores, eu não tenho nojo de vocês. O que eu estava tentando mostrar e que eu tentei explicar e que muitos de vocês entenderam é que aquele crachá é sim fonte de contaminação. Aquele crachá pode passar doenças através de bactérias e vírus. Vocês já viram e já entenderam que se uma pessoa tocar o tal do crachá e passar para outra, vírus como a gripe, vírus como H1N1, vírus como o coronavírus, podem ser transmitidos de uma pessoa para outra. Então, para que correr o risco? A tia Thaís faz o crachazinho, carimba, assina, e ao chegar na sala, você rasga, joga fora e está seguro.
eu sempre, sempre, sempre vou tomar cuidado e tentar olhar pelo lado científico. Tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Vocês já sabem que tem que lavar a mão o tempo todo, né? Tem a maneira correta de lavar as mãos. Eu vou deixar aí para vocês uma imagenzinha depois mostrando todas as fases de lavar a mão. Os alunos que estiveram na escola na última semana, a gente foi até o pátio, lavou as mãos com água, sabão, viu como é que tinha que fazer, como é que secava, já viram tudo. Para quem não estava lá nesses dias, eu vou deixar um passo a passo aí. E vocês já viram bastante, né? Galera que rói unha, parou, se controla. Porque aqui dentro da sua unha pode ter um monte de coisa. Eu vivo falando isso pra vocês. Agora é a hora. Para de roer unha. Aí você come a pelinha do lado, vai comer nada. Não é pra comer nada. Bom, é pra ficar em casa. É pra passar álcool em tudo. É pra passar cândida em tudo. Tudo, tudo. Não é pra entrar em casa com sapato de rua. Tá bom? Se precisar sair, porque em algum momento vai no mercado, vai na padaria, os pais de vocês, familiares, avós, tios, primos, ou vocês mesmos que precisam trabalhar, que tem que sair protegido. E tem que sair protegido com duas coisas. Álcool gel. Álcool gel, álcool gel, álcool gel, álcool gel, álcool gel, álcool gel. O melhor é lavar a mão com água e sabão. Mas às vezes você vai num lugar que não tem. Então, álcool gel. Segunda coisa, a máscara, tá? A máscara, ela é muito importante porque ela vai proteger, não você, ela vai proteger, eu adoro a turma da Mônica, vocês sabem, né? Ela vai proteger a outra pessoa. Por quê? Porque ao colocar a máscara, deixa eu ajeitar aqui, pronto. Ao colocar a máscara, eu evito que os meus fluidos de respiração, ao tossir, espirrar, falar, cheguem até a outra pessoa. Se todo mundo usar a máscara, ninguém vai correr o risco de passar para o outro, entendeu? Então, quanto mais pessoas estiverem dentro de casa, e quando essas pessoas tiverem que sair, elas usarem a máscara, mais rápido a gente sai dessa situação. Desde a semana passada em São Paulo, para acessar o transporte público, é obrigatório o uso de máscara. Tudo bem? As máscaras cirúrgicas são preferenciais para o pessoal da saúde, então, máscara de pano, tem um monte de gente vendendo aí, compra da vizinha, mas tem um detalhe, faz o teste, porque não é toda máscara que funciona, tá bom? Um dos testes que você pode fazer para ver se a máscara que você tem em casa é realmente eficaz esse aqui, ó. Tá vendo que eu sopro e não apaga? Então, entenderam? Faz o teste. Se ao soprar com a máscara, você não apaga o fogo de um isqueiro próximo à sua boca, então, beleza, ela tá funcionando. Se apaga, não serve, tá bom? Então, procure coisas confiáveis, lave suas mãos, cuide da sua família. Máscara não pode ser compartilhada com ninguém, cada um tem que ter a sua. Ficou úmida, tem que trocar. Uso de 2 em 2 horas, mais ou menos. E é isso, gente. Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem sobre tudo isso que eu falei. Acho que foi uma aula meio longa, mas qualquer dúvida que vocês tenham, pode responder com perguntas, tá bom? Beijo, falando sério, tô com saudade de vocês. Não tá fácil para ninguém ficar em casa, né? Não tá fácil. Mas se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo ficar em casa, a gente volta para nossa vida normal mais rápido. Um beijo, saúde para vocês. Repassem essas informações para o máximo de pessoas que vocês puderem, para que a gente se encontre quando tudo isso acabar. Tá bom? Beijo. Tchau.